Tentativa de golpe é superada de vez no reino do Lesoto. Brasileira pode ser filha do príncipe Albert de Mônaco. Homem invade palácio imperial no Japão. Anteriormente foi noticiado neste canal que o monarca do pequeno reino africano do Lesoto, o rei Letsie III, havia conseguido barrar uma tentativa de golpe judiciário quando um partido chamado Cavalo Branco, ou Right Horse Party, tentou assumir o controle da mais alta instância do poder judiciário daquele país, através de uma manobra para indicar 5 novos integrantes da casa. No reino do Lesoto, existe um órgão chamado Comissão de Serviço Judicial, composta de 4 membros, sendo o presidente da Corte Suprema, o procurador-geral, o presidente da Comissão de Serviço Público, órgão consultivo do rei, e um juiz nomeado, a quem cabe recomendar ao rei os nomes para a composição da Corte Suprema, chamado também de Tribunal Constitucional. A querela teve início quando uma manobra orquestrada pela presidente da Corte, Maceforo Marrassi, e pelo procurador-geral Raai Fúfulo, alinhados ao partido Cavalo Branco, fez com que a dupla indicasse 5 nomes de aliados para serem nomeados como juízes pelo monarca. A reunião que resultou na indicação, no entanto, foi realizada somente entre os 2 membros da Comissão de Serviço Judicial, sem a participação dos outros 2 membros, o presidente da Comissão de Serviço Público, Moshoishoi Sirlolo, e o juiz Sakoane. Apesar dos poderes limitados e papéis predominantemente protocolares e cerimoniais do rei Letsie III, tal qual a maioria das monarquias europeias atuais, sua independência e caráter suprapartidário fizeram com que o monarca rejeitasse as indicações, evitando naquele país um golpe no qual um partido político acabaria tendo o controle sobre o poder judiciário. Diante da insujeição do monarca, o partido Cavalo Branco ajuizou uma ação no desfalcado Tribunal Constitucional para obrigar o rei a agir de acordo com as recomendações da comissão e nomear seus indicados. Por outro lado, o ministro da Justiça do Lesoto, professor Mahal, também acionou o tribunal, pleiteando que esse determinasse a Comissão de Serviço Judicial que apresentasse os registros do processo que culminou na recomendação da nomeação dos tais juízes, como os registros dos nomes dos candidatos pré-selecionados, os nomes das pessoas ou instituições que os recomendaram e os critérios empregados na seleção, declarando, caso contrário, a indicação da comissão ilegal e inconstitucional, abrindo-se novo processo. Os 2 membros da Comissão de Serviço Judicial, juntamente com o partido Cavalo Branco, também declarassem a ação movida pelo ministro da Justiça, professor Mahal, como uma interferência indevida na independência da comissão. Enquanto os 2 órgãos se enfrentavam judicialmente, a Corte seguiu operando com juízes substitutos. A Corte Suprema acolheu as petições do partido e da comissão e a contrapetição do ministro de Justiça, ouviu as partes e, na sessão da última sexta-feira antes do Natal, emitiu sua sentença, segundo a qual o pleito do partido Cavalo Branco foi indeferido, dando ganho de causa ao ministro de Justiça, professor Mahal. Na sentença, o Tribunal Constitucional declarou que as nomeações foram ilegais, uma vez que os 2 integrantes aliados do partido não constituíam um quórum adequado para essa decisão. O tribunal também decidiu que o Right Horse Party não tinha legitimidade para mover tal ação, uma vez que, como um partido político, não deveria ter interesse na nomeação de juízes. Com a decisão, a Comissão de Serviço Judicial terá que se reunir novamente com um quórum correto e indicar novos candidatos para nomeação como juízes pelo rei Letsie III. O resultado do julgamento também foi uma vitória para o rei Letsie e atesta a importância da imparcialidade, isonomia e caráter suprapartidário do monarca. O reino do Lesoto é herdeiro do antigo reino da Bozotolândia e conquistou sua independência em 1966. Com 99% de sua população pertencente à etnia Bazoto, é um dos países mais etnicamente homogêneos do mundo, com a maior parte do seu território concentrada na cordilheira de Drakensberg. Com mais de 3.000 metros de altitude, o Reino do Lesoto é um enclave cercado por todos os lados pela República Sul-Africana e destacou-se a partir da década de 1970 por dar asilo político às vítimas do apartheid naquele país.
O Natal e a virada de ano no pequeno Principado de Mônaco foram marcados por imagens ousadas e surpreendentes. Além da tradicional foto oficial da família principesca, fotos do príncipe Albert II esbanjando alegria vestido de Papai Noel e o novo corte de cabelo da princesa Charlene ganharam destaques nas principais revistas e jornais da Europa e do mundo. As imagens irreverentes e arrojadas deram notoriedade ao pronunciamento da mensagem do Ano Novo do Príncipe Soberano, transmitida através da internet. O príncipe Albert II, de 62 anos, usou seu tradicional discurso anual para falar sobre sua esperança para o futuro e sua determinação em liderar o Principado em direção a tempos melhores. Falando em francês, o príncipe disse: "Esses votos de ano novo são, para mim, uma tradição muito especial, mas hoje eles são ainda mais importantes pelas circunstâncias que exigem uma mensagem de esperança e otimismo. Tenho plena confiança de que 2021 nos verá superar essa provação, graças ao nosso sólido modelo econômico e social e às pessoas talentosas em nossos setores público e privado." O príncipe estava acompanhado de sua esposa, a princesa Charlene, que mostrou seu novo penteado estilo punk, uma ousadia para os padrões reais, no vídeo para desejar ao país um feliz ano novo. Durante o vídeo, o príncipe Albert refletiu sobre o ano que ele sente que ficará gravado na memória, marcado pela dúvida, medo e dor como resultado da pandemia do coronavírus chinês. Os danos causados por essa epidemia vão além da situação de saúde. Todos os setores foram enfraquecidos e os efeitos durarão vários anos. Asseguro-lhes meu compromisso inabalável de tirar o Principado desta crise de saúde e conduzi-lo rumo a um futuro mais estável, próspero e justo, disse o príncipe. A mensagem foi compartilhada online poucos dias depois que a princesa Charlene postou uma série de fotos festivas do Natal de sua família. As fotos foram interpretadas como uma demonstração de união diante da mais chocante notícia envolvendo a família principesca neste final de ano. Mais do que o cabelo punk, mais do que o príncipe Papai Noel, foi noticiado que Albert II enfrentará um processo de paternidade movido por uma brasileira de 34 anos que alega ter se relacionado com ele em 2005, resultando em uma filha, hoje com 15 anos, cuja paternidade pretende que o príncipe assuma. Junto com a ação judicial, Albert recebeu uma carta escrita à mão da menina, que agora tem 15 anos, em setembro deste ano, que dizia: "Não entendo por que cresci sem pai e agora que te encontrei você não quer me ver." O príncipe Albert conheceu a então nadadora olímpica sul-africana Charlene Wittstock em uma competição aquática em Mônaco, também no ano 2000, e começaram a namorar logo depois, vindo a se casarem no Palácio de Grimaldi em julho de 2011, tendo o casal de filhos, os gêmeos Princesa Gabriela e Príncipe Jacques, 3 anos depois. O príncipe Albert sustenta outros 2 filhos nascidos antes do início do relacionamento, que resultou no casamento com a atual princesa consorte. O príncipe Alexandre Grimaldi Coste, hoje com 17 anos, cuja mãe era Nicole Coste, uma ex-comissária de bordo da Air France do Togo, reconhecida em maio de 2005, pouco antes de ser entronizado como príncipe soberano de Mônaco, e a princesa Jasmine Grace Grimaldi, agora com 28 anos, cuja mãe é Tamara Rotolo, uma corretora imobiliária americana, com a paternidade reconhecida em 2006, já como soberano do Principado. A brasileira afirma ter realizado várias viagens com o príncipe em 2000, mesmo ano do início do namoro com a princesa Charlene, tendo inclusive visitado o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O advogado do príncipe, Thierry Lacoste, descreveu as acusações como uma farsa, dizendo que não há fotos íntimas nem fatos tangíveis em torno de um possível relacionamento, nada além de ilações, e diz que está considerando entrar com uma contra-ação por tentativa de fraude e chantagem, uma vez que a brasileira reclamante ameaçou divulgar sua história se não recebesse uma compensação em dinheiro, disse Lacoste à revista francesa Le Point. De toda forma, nem a princesa Jasmine Grace, nem o príncipe Alexandre, nem uma eventual filha brasileira tem direito de sucessão ao trono de Mônaco, uma vez que, segundo a Constituição monegasca, somente filhos legítimos podem constituir a linha de sucessão, de modo que hoje os príncipes Jacques e Gabriela, que acabam de completar 6 anos,
são os legítimos herdeiros do príncipe soberano. Segundo um acordo celebrado entre o príncipe de Mônaco e o rei da França no século XV e retificado por seus sucessores, extinta a linha sucessória da Casa Grimaldi, o território do principado deve ser reincorporado à França, o que gerou grande apreensão até o nascimento dos gêmeos em 2014. Um homem de 29 anos foi preso após invadir a residência do imperador Naruhito no Japão. O canal de notícias Fuji News Network e a TBS News informaram que na manhã deste último domingo, dia 3 de janeiro de 2021, a Guarda Imperial do Japão prendeu um homem que não foi identificado dentro do complexo residencial de Akasaka, onde vivem os integrantes da família imperial da mais antiga monarquia reinante da atualidade, o Japão. O homem teria aproveitado uma falha na segurança do local, que geralmente é fortemente guardado, para entrar por um acesso à casa de hóspedes, onde são hospedados autoridades e chefes de estado em visita oficial ao Japão. O complexo abriga vários membros da família imperial, e a Guarda Imperial informou que o homem foi detido perto da residência da princesa Yuriko, a tia-avó do imperador Naruhito, cerca de 2 horas depois de invadir o complexo, segundo apuraram os policiais. O mais surpreendente, no entanto, foi o motivo que levou à invasão. Segundo a polícia de Tóquio, o homem capturado disse que havia invadido a propriedade porque queria conhecer de perto os membros da família imperial do Japão. A polícia local não deu maiores informações e a agência da Casa Imperial se recusou a comentar o caso. O incidente, no entanto, não foi isolado, uma vez que intrusos já tentaram violar a segurança do complexo imperial, que é fechado ao público outras vezes no passado. Em maio do ano passado, um japonês foi preso depois de nadar pelo fosso do Palácio Imperial, para depois escalar uma parede externa e entrar em partes privadas do complexo. Nos últimos anos, japoneses e estrangeiros foram detidos após realizarem o mesmo ato, incluindo um britânico que nadou nu. O artigo 5º da Lei da Casa Imperial de 1947 define a família imperial como sendo o imperador reinante, a imperatriz consorte, o imperador emérito, a imperatriz emérita, as viúvas dos imperadores anteriores, os filhos e netos legítimos do sexo masculino do imperador e seus consortes, as filhas e netas legítimas não casadas do imperador, além de outros descendentes masculinos legítimos dos imperadores anteriores e suas consortes. Segundo este critério legal, a família imperial do Japão é oficialmente constituída de 18 membros atualmente. O imperador Naruhito ascendeu ao trono do Crisântemo em 2019, depois que seu pai, o agora imperador emérito Akihito, abdicou. Ele e sua esposa, a imperatriz Masako, deram a tradicional saudação de Ano Novo na sexta-feira, através de uma mensagem de vídeo pela primeira vez, para evitar que as multidões se reunissem em sua aparição pública como tradicionalmente acontece em razão da crise pandêmica atual. O Japão, com 160 milhões de habitantes, cerca de 80% da população brasileira, mesmo sem medidas autoritárias de impacto sobre a economia e a vida social, teve até agora cerca de 3 mil mortos pelo coronavírus chinês, enquanto o Brasil, com uma população apenas 20% maior, chega perto dos 200 mil mortos. E este foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.